o futebol não é uma ilha à margem da sociedade. O futebol é a sociedade. O futebol é o Brasil. O Brasil é, sim, o maior formador de atletas de base, o atleta profissional do mundo. Um atleta, numa partida de 90 minutos, ele pega na bola entre 1 minuto e meio, no máximo 2. O que ele faz nos outros 88 minutos? É aqui que o trabalho acontece. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um IdeaCast. Eu sou o Charles Mota, eu estou aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal. Eu estou mais uma vez com o professor Fábio Fernandes, lenda do futebol carioca. E hoje a gente tem um convidado, Carlos Santana, o cara que domina toda a situação lá do Portal da Base. Se você quer saber alguma informação sobre a próxima geração de melhores jogadores do mundo, você encontra lá no Portal da Base. É um ambiente totalmente dedicado e focado na ideia da construção do jogador de alta performance brasileiro. Então, os próximos talentos que vão aí deslanchar no mercado do futebol brasileiro e no mercado internacional estão sendo cobertos hoje pelo Portal da Base, que quem domina e quem controla, quem faz toda a operação rodar é o Carlos. Carlos, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. E hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre base, sobre formação. Então, a primeira provocação que eu coloco aqui hoje seria o que faz o jogador de futebol ser formado, como é formado, ser tão atraente para os principais mercados do mundo. Porque a gente vê jogador de futebol em tudo quanto é mercado do mundo. Não tem uma grande liga, uma grande competição que não tenha a presença do jogador brasileiro. E cada vez mais precoce esse jogador se encontra nesses mercados. Quem é esse jogador? Da onde ele vem? Como é que ele se forma? Como é que é construído esse ambiente de formação desse jogador? Bom, primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia para você que vai ver no momento em que você estiver assistindo esse episódio. Prazer estar aqui do lado de vocês, prazer estar aqui do lado do Fabinho, que é um cara que a gente já se conhece há algum tempo e tem fortalecido essa amizade. Dizer que eu não tenho nem roupa para esse elogio, apesar que tem bastante roupa aqui atrás. Tem sim, olha o fundo aí. O que mais tem é isso aí. Bastante roupa aqui atrás compondo esse cenário. Agradecer de verdade pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o Portal da Base Brasil, sobre esses atletas de base. E aí, sendo muito direto na sua pergunta, o Brasil é, sim, o maior formador de atletas de base, o atleta profissional do mundo. É o que mais exporta atletas. E há quem diga que existem algumas, eu vou chamar de falácias, de algumas pessoas que falam assim: ah, mas a água de Xerém, ah, mas a água de Santos, mas a água da Gávea, da Toca, do Rio Grande do Sul, sempre vão achar que isso é um acaso. Eu até acredito que a gente forma, sim, e já formou até muito mais em função da própria rua, das vielas, sim, mas é porque também a gente tem os melhores profissionais na formação de base do país. Não estou aqui para rasgar seda para ninguém, mas o Fábio é um cara extremamente comprometido com o futebol de base e há quantos anos está aí trabalhando, comprometido com isso. Então, existem, sim, profissionais que fazem com que esses atletas atinjam a performance. Eu ouso dizer que existem mais bem profissionais preparados na base do que no próprio profissional. Tá? Tanto que agora tem sido buscado mais diretamente na base para que esses profissionais possam exercer lá no profissional que já exerce na base. Então, assim, sendo direto, formamos porque temos condições climáticas, de geolocalização, mas temos, além disso, né, estamos posicionados geologicamente muito bem posicionados. Aqui a gente não tem terremoto, aqui a gente não tem maremoto, aqui a gente não tem furacão. Furacão aqui é só a expressão usada lá para o Atlético Paranaense. Aqui a gente não tem, né? Aqui a gente não tem geada daquelas de cair neve. O clima brasileiro favorece para que a gente crie bons atletas e, acima de tudo, temos profissionais qualificados trabalhando em vários clubes
do futebol brasileiro. Vocês dois, a gente tem o quê? Um atleta de base faz o quê? 50 partidas competitivas por ano? Bom, o Fabinho tem esse número mais real. Talvez seja isso, ou próximo disso. Mas vai depender da categoria onde ele está, né? Exatamente. No eixo Rio, São Paulo, Minas e Sul, que tem os principais times da primeira divisão. E até Nordeste também hoje, porque o que acontece? O calendário hoje para a categoria de base, no Sub-17 e no Sub-20, ele está bem equivalente ao do futebol profissional. Você tem a Copa do Brasil Sub-17, Sub-20, você tem o Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, você já tem a Copa do Nordeste Sub-20, que são competições de altíssimo nível, onde você coloca os atletas para vivenciar essa experiência de alto nível, porque não tem jogo fácil. O Carlos aí é testemunha que ele acompanha em loco vários e vários jogos. O Carlos ele está em Belo Horizonte, ele está no Rio, ele vai em São Paulo. Então, são jogos de alto nível. Os atletas hoje já chegam muito melhor preparados no futebol profissional em relação à geração de 5, 10 anos atrás. Isso aí é inegável. E até aproveitando esse gancho, o Carlos é uma pessoa que acompanha de perto os trabalhos de base dos clubes, ele conhece as estruturas, né? A gente falou em relação aos profissionais, é uma coisa que eu estou totalmente de acordo com ele. O nível de profissionais hoje é muito, muito, muito bom nas categorias de base. E uma coisa também que eu tenho visto é o investimento em infraestrutura de trabalho. Eu queria que o Carlos pudesse falar um pouquinho a respeito disso, já que ele conhece aí. Como é que ele vê? Se ele acha que ainda tem espaço para um crescimento maior, para uma melhora disso? Espaço sempre tem, né? Mas eu acho que os próprios clubes estão investindo nisso. Eu vou falar mais especificamente, eu estou posicionado, né, em Belo Horizonte, a Toca da Raposa 1, que já foi centro de treinamento de seleção brasileira para a Copa de 86, hoje ela é um centro de treinamento exclusivo para a base do Cruzeiro. Prova que se investe em infraestrutura. A Cidade do Galo é considerada por muitos o melhor CT do Brasil. Também apto a receber as divisões de base. Ou seja, a divisão de base mora ali dentro. Ela usa os campos, né, e toda a infraestrutura que hoje é oferecida para o profissional. O América, que estava um pouquinho atrás em relação à infraestrutura, porque o CT Orlando Drummond comporta 3 campos, e aí, quando se tem um profissional, é mais difícil para que você divida isso entre as categorias. Hoje, utiliza o Sesc Venda Nova, que, para mim, pessoalmente, é o melhor campo de Belo Horizonte, o melhor gramado de Belo Horizonte, utiliza essa estrutura, inclusive, para alojar os atletas do América. Eu acho que até uns anos atrás o Fábio comentou sobre o Sesc. A gente até conversou sobre isso. Em 2018, a gente estava conversando com o pessoal da Austrália, a gente estava até vendo essa situação, ele exemplificou a situação do Sesc que se tinha no Rio também, estava pensando alguma coisa em relação a isso. Era uma opção que a gente estava vendo de trazer para o intercâmbio, e uma das opções que eu coloquei, que tem uma excelente estrutura, né? Eu fiquei lá numa Taça BH com o Vasco, fiquei hospedado lá, treinando lá, fazendo jogos lá, e realmente é uma estrutura excepcional. O gramado, as instalações de vestiário, eles têm campos auxiliares que você pode usar, academia, piscina, tudo de primeira linha que você pode utilizar lá. Ou seja, prova de que existe sim um investimento no futebol de base. Se não internamente no clube, busca-se hoje parceiros para que eles entreguem essa qualidade, né? E para que facilite, inclusive, o trabalho das equipes. Obviamente, eu já visitei Flamengo, Botafogo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Grêmio, Internacional, Bahia, Vitória, Sport, Ceará, todos esses com estrutura que recebe a base. E cada uma delas fazendo melhorias anuais para que chegue no ideal. Pode melhorar? Lógico que pode melhorar. Eu acho que... Ou seja, é percebido como investimento. Hoje em dia é percebido como investimento, não como gasto, digamos assim. Eu, inclusive, tenho a hashtag no portal, em todas as postagens do portal, você vai ver eu colocando lá, base é investimento. Eu acho que 99,9% dos grandes clubes
já pensam isso como investimento. Até porque existe um número, inclusive, hoje, antigamente, em 2016, o que se recebia em relação a financeiro nos clubes, né? Vou só para não. Eu vou colar aqui para não falar errado, né? Para não dar um número irreal, mas existe uma pesquisa que em 2016, 50% dos valores que eram recebidos pelos clubes eram de cota de TV, em 2016. Em 2021, isso corresponde a 28%. Um paralelo sobre isso é que... Ou seja, existe uma migração nessa lógica do modelo de negócio do futebol. E aí eu vou te dar mais um elemento importante. Em 2016, 14% correspondia à transferência de atleta. Hoje, 29%. Significa o quê? Que se a gente forma com qualidade, e aí vem com aquela primeira pergunta que você veio lá atrás, que você contextualizou, que você falou, por que vem aqui tão cedo buscar o atleta? É por isso. É porque a gente hoje, inclusive, mostra o campeonato. O Fabinho está há muito tempo no futebol. Hoje, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Sub-17 e Sub-20, Copa do Brasil, Sub-17 e Sub-20, são transmitidos para qualquer lugar do mundo, via plataforma da CBF TV, Maicujo, ou grade do Sport TV, ou até Bandeirantes tem feito transmissão, o SBT está entrando na concorrência. Ou seja, o atleta hoje, ele vai mais cedo porque ele também está sendo visto mais cedo. Antigamente, precisava deslocar um scout do Manchester, do Real Madrid, do Liverpool. Ele tinha que vir ao Brasil para ver esse. Ele continua precisando de vir, lógico, para ter a última, mas hoje ele vê 60% desses atletas atuando em alto nível, e aí com o que o Fabinho falou, que é tão importante também, jogos de alto nível sendo apresentados toda semana. No Campeonato Brasileiro, não tem nenhum jogo que não seja um grande clássico. Então tem um processo de celeridade que a tecnologia trouxe para esse formato, senão, porque você não sente falta daquilo que você não sabe nem que existe. Então, antes de qualquer coisa, você traz visibilidade para aquele determinado ambiente. Então, isso já acontece. Só aproveitando esse dado que o Carlos passou em relação à porcentagem da verba de negociação de atletas, e um detalhe que tem que todos ficar atentos é o seguinte: antes o clube esperava o atleta chegar no profissional para negociar ele. Hoje em dia, não. Você tem atleta já do Sub-17, atleta do Sub-18, atleta do Sub-20 já sendo negociado, sem nem chegar no futebol profissional. E os clubes estão aprendendo a lidar com isso e tem que saber fazer isso de uma forma competente, porque o que acontece? Muitos jogadores desses que não chegavam ao profissional e não rodavam no profissional, o investimento que foi feito às vezes se perdia pelo caminho. E hoje em dia você consegue minimizar essa perda fazendo a negociação de atletas antes disso. Eu acho que o Carlos pode corroborar isso aí perfeitamente, né, Carlos? Ah, perfeito, perfeito. E aí, assim, quando a gente fala, né? Porque aqui, senão a gente vai falar só dos clubes grandes, ou ditos grandes, né? Por estrutura e tal. Mas o Mirassol, por exemplo, fez um trabalho absurdo a partir da venda de um atleta que foi negociado com o São Paulo. O São Paulo negociou ele para fora e o dinheiro foi totalmente investido para a construção de um centro de treinamento. É a terceira vez que o Mirassol vai, segunda, né? Na verdade, seguida, que ele chega às finais de Campeonato Paulista. Ou seja, fruto de um dinheiro de um atleta que nem passou pelo profissional do clube. Então, ou seja, é justamente o que o Fábio está falando. Hoje nós temos atletas aqui, por exemplo, do Sub-15, extremamente cogitados pelo mercado europeu. O caso de Savinho, Kaique, o Ângelo, e vários outros, né? E vários outros. Aliás, qualquer atleta desse que passa pela seleção brasileira de base, e todos esses passaram, começam a ser observados atentamente, porque há visibilidade desses atletas, tanto no campo de clubes, quanto na seleção brasileira, para a venda desses atletas. E esses jovens, eles estão preparados para lidar com a fama, essa transição? Eu escutei um depoimento do Carlos Alberto muito interessante. Para o Ale Oliveira, ele falando que saiu de um salário de ajuda de custo por uma quantidade de dinheiro que poucos seres humanos ganhavam.
E eles são preparados para essa transição? Aí nós vamos assim, porque nem tudo na vida são... Senão eu vou ficar aqui parecendo que esse cara trabalha na CBF, está elogiando, só elogiando, e não é isso. Né? Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Eu elogio quando tem que elogiar, mas eu critico também quando tem que criticar. Para mim, o grande problema do futebol brasileiro é o médico do clube, ele precisa ser médico, ele precisa ter estudado, ele precisa ter capacitação para ser médico do clube. O preparador físico, igualmente. O supervisor, que é o caso do Fabinho, precisa da prática e muito da qualificação para estar ali. O treinador precisa passar por licenças diversas para chegar a treinador. O atleta passa 7, 8 anos numa base para chegar ao profissional. Agora, o dirigente, que é quem tem o poder da caneta na mão, normalmente ele é político. E, infelizmente, talvez ele não esteja preparado para auxiliar esses atletas, que a gente sabe que 99,2% não vai chegar ao profissional de alto nível. De alto nível. E os clubes, com raríssimas exceções, não têm programa para qualificar esse atleta que vai chegar e o atleta que não vai chegar. Não tem. Infelizmente, isso é uma verdade. Mas isso o futebol não é uma ilha à margem da sociedade. O futebol é a sociedade. O futebol é o Brasil. O Brasil não qualifica os nossos estudos. Nós não temos educação física nas escolas mais. Então, você imagina o quanto isso seria importante para o futebol como um todo. Mas aqui eu não vou entrar em âmbito político, senão eles vão achar que eu estou defendendo A ou B, e não é esse o propósito. A ideia é dizer que é o seguinte, é isso mesmo que o Carlos Alberto falou. Um atleta de uma ajuda de custo de R$500, se ele faz 2 chutinhos no profissional e faz um gol num clássico, ele passa a ganhar 20, 30, 40 vezes o valor que ele ganhava. Do dia para a noite. Imagine você, eu imagino que nós aqui somos trabalhadores, imagina não, nós 3 aqui somos trabalhadores, e de repente cai um caminhão de dinheiro na nossa conta. Nós temos uma preparação que nenhum desses meninos tiveram, que é a vida. A vida nos ensinou muita coisa. A vida ainda nos ensina, mas ela ensinou muita coisa nesse período. E aí, nós vamos ter um pouquinho de consciência, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer algumas bobagens. Absolutamente. Aquela vontade que eu tinha de comprar um carro diferente, talvez eu vá comprar. E aí você imagina que esse dinheiro, montante muito alto, ele não é único, ele não é um montante que cai e cessa. Não, ele, durante um período, ele começa a ganhar esse valor durante 3, 4, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ele não se preparou para isso. Ninguém deu instrução para ele para como ele deveria fazer. E aqui, para finalizar, porque eu acabo me empolgando quando eu vou falando sobre isso, acho que o Carlos Alberto e outros atletas, ex-atletas, teriam um papel fundamental em ajudar esses atletas, em serem coaches reais desses meninos, ensinar para eles, não com a intenção de morder uma fatia do menino, mas de ensinar realmente, gratuitamente, para esses meninos, através das experiências que eles tiveram, de que, olha, cuidado, cuidado. Não haja dessa forma. Uma comprovação disso tudo que você falou são os grandes atletas que são eleitos melhores do mundo, e não vou citar nem nome para não dar problema, que tem problema no fisco dos seus países. É só dar um Google aí, o pessoal, atletas de futebol com problemas de declaração de imposto de renda. Pois é. Os melhores do mundo vão ter esse tipo de problema. Ele opera o joelho com o melhor médico do mundo, tem o melhor carro do mundo, a melhor casa do mundo, mas não consegue contratar um contador para poder resolver a declaração de imposto. Então, os caras têm problemas assim que aparentemente seriam básicos de resolver, de prever, né? E acaba não acontecendo. E só para complementar o que o Carlos falou, hoje em dia, não precisa nem... É claro que quando bate no profissional, os valores aí, né, aumentam muito. Mas hoje você já tem atletas de 16 anos, 17. O caso que ele falou, quando bate na seleção, o holofote já fica maior ainda em cima dele. E o clube, para não perder, já faz contrato de 20, 30, 40 mil com meninos nessa idade.
ele passa a ser o chefe da família, o cara que mais ganha. E você imagina como é que isso funciona dentro da casa. Se o pai, se a mãe não tem uma estrutura, o mínimo de condição para poder saber lidar aquilo, colocar no lugar, o garoto passa a ser o dono de tudo. Ele que vai dar ordem no pai, vai dar ordem na mãe, uma inversão de valores muito grande, muito em cima dos problemas sociais que o nosso país vive, né? Indo de encontro ao que o Carlos colocou anteriormente. E realmente, os clubes não têm, né? É uma coisa que isso deveria ser institucional do clube, e não é. Não adianta você ter um assistente social, você ter um pedagogo ali tentando, ele vai fazer um trabalho de formiguinha com um ou com o outro, mas isso devia ser uma coisa institucionalizada. E se tem, eu não conheço nenhum clube no Brasil que na base tem alguma coisa institucionalizada para poder orientar da melhor forma possível esses meninos. Por exemplo, eu estou fazendo um artigo com o meu ex-orientador de mestrado sobre o beirada, o amigo que ajuda ou não ajuda. Carlos, você que está na base direta, como é que surgem essas figuras? Essas figuras estão sempre na vida do cara. Como é que surgem esses parceiros, esses amigos, esses beiradas? Eles mais ajudam ou atrapalham? O que você acha? Eu acho que tem os dois lados, tá? Tem o beirada que ajuda, o beirada que está preocupado realmente em auxiliar, é o cara que está ali, e tem o cara que vai querer aproveitar só no momento bom. Quanto mais tempo a gente passa na vida, a gente aprende que vale a pena realmente são os poucos amigos que a gente fez. Não é a quantidade, é a qualidade. Para comemorar a festa e tomar birita na noite, é só fazer assim, vai aparecer um punhado. Agora, para te dar um apoio, que você está precisando de alguma coisa realmente séria, 2, 3 horas da manhã, são para poucos que a gente vai tentar ajudar ou vai ser ajudado. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. Dá para ver? Indefensável. Tá assim. É uma história que não sei o quanto foi influência direta dos beiradas ou não, mas tem um enredo que os beiradas não foram muito positivos nessa história toda. E assim, infelizmente, é uma realidade, né, Fabinho? É uma realidade. O cara quer aproveitar do amigo que está ali dentro. Ele quer ser o famoso papagaio de pirata. Fica aqui, ó, só quando tá bom, entendeu? E não é só no futebol, não. A gente teve o MC que faleceu agora, o MC Kevin, que os meninos adoram, ouvem aos montes. A gente vai no ônibus ouvindo ali a música junto com eles. Ficou bem claro ali que se tem amigo de verdade ali, não acontecia a tragédia que aconteceu. Que os amigos estavam ali bebendo, comendo, hospedados às custas do cara, e na hora que o bicho pegou, que a coisa apertou, que o amigo precisou se fazer presente de uma forma efetiva, não aconteceu e acabou aquela tragédia ali, né? E o amigo é aquele que fala com você abertamente, não faça isso, mesmo que você não goste. Mesmo que você não goste. Olha, o portal da Base Brasil, e aí, porque existe um slogan, né? Portal da Base Brasil. O portal da Base Brasil, o Fabinho sabe disso, sou eu. É eu que escrevo, eu vou nos jogos, eu fotografo, eu bato papo com a comissão, eu bato papo com os meninos. Então, os meninos hoje sabem, o meu nome, para quem não me conhece, é Carlos Portal. Carlos Portal. Então, assim, eu tenho 44 anos, tenho 3 É xará do nosso amigo da técnica. Só que o sobrenome dele é Portal mesmo, é Rodrigo Portal. Pois é. Então, assim, eu sou um cara, eu tenho 44 anos, tenho 3 filhos, tenho uma neta de 5 anos, eu já passei por... 44 anos é menino, né? Menino. É um menino. Ajuda, Carlos, ajuda. É menino, pô. Menino. É um menino. Sou um menino e me considero um menino, né? Até porque... Pô, antigamente que era difícil, né? 44 eu ainda tenho pelo menos... Tenho pelo menos mais 44 anos para viver ainda. Pelo menos mais 44. Minha avó está com 94, eu acho que eu chego lá, a outra foi até 103, então o histórico na família é que a gente tem que pagar muita coisa aqui ainda. Então, mas o que eu digo em relação a isso? Eu tento ser o orientador desses meninos. Claro que guardadas as devidas proporções. Eu não quero me envolver na vida dos atletas. Mas se eu puder orientar, obviamente eu vou orientar. Eu vou fazer um jabá aqui, não sei
quando é que vai ao ar, mas que... O espaço é todo seu, você faz o que você fala. O que acontece? Eu sempre estou promovendo cursos de aperfeiçoamento dentro do portal para que as pessoas tenham a oportunidade, aquelas que não têm condição de pagar um curso na CBF. Inclusive, o Fábio participou também do curso supervisor, foi bem legal, foi bem bacana. E eu agora, dia 14, 21 e 28 de junho, eu vou estar promovendo no portal um curso gratuito. Fala de novo, por favor, fala de novo. As datas. 14, 21 e 28 de junho, agora, eu vou estar promovendo um encontro gratuito para atletas, pais e responsáveis, para que eles saibam como funciona o relacionamento com agentes intermediários e patrocinadores. Então, eu estou trazendo, por exemplo, seu xará, Marcos Mota. Estou trazendo o Marcos Mota para falar com os meninos como funciona direito no futebol, quais são as relações de contrato no futebol, como é que funciona um contrato de formação, como é que funciona o primeiro contrato profissional, o que é um direito de imagem, o que é direito federativo. Ou seja, eu estou trazendo essa informação para eles, porque eu sei que não seria simples eles terem essa informação. Então, nós vamos trazer essa informação para eles de forma gratuita. Estou trazendo o grupo Figuer. O Juan Figuer foi considerado os maiores, se não o maior intermediário, na época se chamava empresário, o maior empresário do país, para que ele fale como funciona o relacionamento com o atleta. Eles precisam saber, eles precisam entender. Esses agentes precisam se qualificar para entregar o melhor que eles possam entregar, porque é uma via de mão dupla. O agente também quer o melhor jogador. É uma via de mão dupla. Uma coisa eu até comentei com o Fábio há uns 2 anos atrás, um atleta chegou na Europa com um boné que tinha um símbolo do mascote do time adversário. Sei da história e sei quem é o atleta. Mas, bom, isso acaba repercutindo negativamente, a imprensa acaba pegando no pé e a tolerância com relação a ele acaba diminuindo. E por que ele não teve orientação? Então, nós vamos tentar, através do Portal da Base Brasil, trazer um pouco de orientação. Esse é o objetivo meu enquanto pessoa, enquanto ser humano. É tentar trazer, e eu sou remunerado por isso de outras formas, não só... por isso que eu posso trazer isso gratuitamente para os atletas e para o público em geral do portal. Para quê? Para que eles tenham conhecimento. Olha, gente, só dá um Google hoje. Na minha época, na época do Fabinho, né? Já falei minha idade, o Fabinho um pouquinho mais velho, mas assim, tinha Barça. Era uma dificuldade para ter. Meu pai tinha que fazer prestação. Na minha época também. Eu também estou no mesmo balaio aí. Pô, a gente tinha Barça. Hoje não, hoje você dá um Google, você sabe. Então não custa. A informação está fácil de ser adquirida. Demorava 60 dias para chegar um livro em casa, pelo correio. Você encomendava com o livreiro na faculdade, aí o livreiro encomendava, você pagava e demorava 60 dias para chegar. Para você começar a olhar o livro. Hoje o livro físico ele te entrega com 3 horas na sua casa. O livro físico. Sendo que automaticamente você já lê ele agora aqui, se você... Basta querer, basta querer. Então, assim, eu penso que há um problema de educação, e aí é uma educação não só no futebol, é uma educação no país. O que a gente vai fazer para melhorar o país que a gente critica? Vamos fazer cada um a nossa parte. E, Charles, aproveitando que ele falou aí do curso, né, o Carlos ele fez um primeiro curso de gestão no Portal da Base, depois ele fez um curso de supervisão, né, do qual tive a honra de ter contribuído um pouquinho. O último que ele realizou agora foi o de treinadores. Queria que o Carlos desse uma pincelada rapidinha aí, como é que foram cada um desses cursos, as pessoas com quem você convidou para ministrar os conteúdos, que foi muito interessante. Acho que vale a pena ele colocar, deixar esse registro aí, até se de repente as pessoas conseguem ter acesso ainda hoje, mesmo depois de realizados. Acho que ia ser legal ele falar um pouquinho disso para a gente, Charles. É legal falar assim, porque assim, primeiro eu preciso fazer um agradecimento público e todas as vezes que eu puder fazer esse agradecimento público, eu farei. A 3 pessoas. João Paulo, diretor de base do Palmeiras. Eduardo Freeland, à época do Flamengo e hoje do Botafogo. Pedro Ismânia, do São Paulo.
No meio de uma pandemia, os 3 me chamaram, convidaram para que eles fizessem, porque eles gostariam de falar sobre o trabalho deles. E me deram a oportunidade de que o portal fosse essa vitrine para que falasse sobre a profissão deles, sobre o que eles fazem, porque há uma curiosidade, sim, sobre um diretor de base. O que um diretor de base faz? Como que ele age? Existe apadrinhamento? Existe o amigozinho? Existe contato com o empresário para ganhar um cascalho? Não. Existem profissionais ali aptos a trabalhar nesse sentido. Então, foi o primeiro curso que a gente fez, Gestão de Base na Prática, que esses 3 foram os professores, caras sensacionais que explicaram como é que funciona, né? Os nossos modelos são 3 encontros totalmente de interação, perguntas e respostas diretas, e não tem a pergunta que não deve ser feita. Qualquer pergunta é feita. Então, esse foi o primeiro que nós fizemos. Na sequência, nós fizemos um outro gestão de base com profissionais também qualificadíssimos. Rodrigo do Esporte, eu não vou lembrar todos os nomes aqui agora, mas o Fred Cascardo do América. Trouxemos pessoas do meio, para que na prática, e esse é o slogan do portal, né? Na prática. Então, é gestão de base na prática, supervisores na prática, treinadores de base na prática, para que eles trouxessem essas informações. E agora estamos partindo para o último deles, né? Que é agora, já semana que vem, daqui uma semana, né? Sem ser segunda, agora a outra, dia 14, né? O relacionamento com agentes intermediários e patrocinadores. São dúvidas que os meninos devem ter. Como que eu consigo que a Nike me patrocine? Eu vou trazer a Nike para falar sobre o assunto. E um aspecto importante, que a gente já sabe a resposta, mas que eu faço questão de enfatizar, é que eles digam aos atletas: seu comportamento fora do campo corresponde hoje mais do que o seu comportamento dentro de campo. Era uma das perguntas que eu tinha anotado aqui. Então, assim, o atleta, sim, lógico, ele vai ser verificado por aquilo que ele faz dentro de campo, uma bola, mas é o comportamento dele fora do campo. Só para dar uma pimentinha nisso aí, um atleta, numa partida de 90 minutos, ele pega na bola, contato direto com a bola, isso é número real, entre 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Estou falando de um atleta, somado a todas as ações dele dentro do campo, 2 minutos. O que ele faz nos outros 88 minutos? É aqui que o trabalho acontece. É aqui que o trabalho acontece. De uma infiltração, de esperar uma jogada, de buscar uma bola. É sem a bola que acontece. Então, se não tiver aqui preparado, não vai conseguir, nos 2 minutos que tiveram a bola nos pés, fazer com que o futebol aconteça. Ah, e o cara lá de fora está vindo ver aqui, esses minutos sem a bola. Não é o minuto com a bola. O minuto na bola passa na televisão. A câmera hoje de um jogo, ela funciona da seguinte forma: você tem uma câmera ampla, que mostra o campo inteiro, e um close, que vai sempre onde está a bola. Uma passada de um lateral, às vezes, nem é percebida pela câmera. E o lateral, às vezes, está sendo contratado pelo passar que ele deu, por uma oportunidade, por abrir um espaço sem a bola. É que as coisas acontecem no futebol. Até o Fábio comentou no papo que a gente teve com o Thiago, que trabalha no Avaí. E quando se fala Avaí, é importante falar com as pessoas, porque fica parecendo o Avaí de Santa Catarina. Não, o Avaí dos Estados Unidos, lá do Oceano Pacífico. A ilha... Isso, lá do Oceano Pacífico. Hawaii, o Avaí dos americanos, dos norte-americanos. Então, que a gente até comentou que o atleta está cada vez com mais exigências quase que intelectuais para entender o jogo, a estratégia, o formato de jogo, a adaptação. E essa perspectiva acaba sendo muito exigida para quem observa, antigamente chamava olheiro, hoje em dia é captador, né? Então, só mudou a nomenclatura. Oi? Só mudou a nomenclatura. A mesma função. Mesma coisa. Eu tomei a corrigida da outra vez do Fábio, então agora é captador, meu irmão. Tem observador técnico também, né? Agora eu não falo mais peneira, eu falo tryout, porque o Fábio vai me corrigir, eu não vou...
Por exemplo, Carlos, na peneira, qual dica você daria para esse garoto que vai participar desse processo de seleção se sair bem e ter um comportamento relevante para esse observador, para esse captador? Primeira coisa que eu falo com qualquer atleta que venha ao portal e me faça essa pergunta, vou fazer um teste amanhã. Não pense que é um teste. Desfrute. Jogue. Faça aquilo que você faria na sua pelada. É nesse momento que você tem que mostrar o que você tem condição. Só que com responsabilidade. Então, durma cedo. Não adianta você ficar no celular até 3 horas da manhã, você vai fazer um teste amanhã. E a gente sabe que esses meninos dormem muito mal. Tem que se alimentar. Mas a gente vive num país que talvez o menino não tenha dificuldade até de se alimentar. Tenho certeza que se o menino estiver fazendo um teste lá no Flamengo, chegar perto do Fabinho e falar assim, professor, eu não tive condições de tomar um café hoje, será que o senhor me arruma uma banana? Ele vai conseguir para ele. Ele vai conseguir para ele. Então, assim, é aqui que o futebol acontece. Não é, obviamente, dentro de campo, você precisa de ser um bom atleta. Os grandes clubes querem os grandes atletas, mas desfrute. Desfrute. Não pense, não traga essa carga emocional nas costas de que estou fazendo um teste. E se eu não passar? Se não passar, haverão outros testes. O Cafu foi dispensado 8 vezes até virar o atleta que ele é. Então, assim, desfrute. Eu acho que essa é a palavra. Desfrute. Jogue. Faça aquilo que você faria se estivesse na sua pelada. Só que com responsabilidade. Na pelada vale mais uma caneta, um chapéu, do que um passe para o gol. Então, dê o passe para o gol. Abra oportunidade. Falando tecnicamente, e aí eu não me sinto nem muito à vontade, porque eu não sou um cara do campo, né? Eu acho que existem pessoas mais qualificadas para dizer sobre isso, e por isso que eu as trago para que elas mesmas digam para os meninos o que deve ser feito, mas vendo de fora, o que eu penso é o seguinte: dê uma oportunidade, abra um espaço, peça a bola, comunique. 88% do jogo você vai trabalhar sem a bola. Então, comunicação. Comunique, peça a bola, oriente. Essas são as dicas que eu dou para o atleta que vai fazer uma peneira. Tryout. Quem pede tem preferência. Por exemplo, hoje acho que foi no Portal da Base que eu vi hoje, que você perguntando para o Edmilson qual jogador hoje que é mais demandado pelo mercado, que o mercado é mais carente. Concorda com o que ele falou? Absolutamente. Absolutamente. Conta o que ele falou. Ele disse, e aí, por favor, depois vá lá no portal, está lá no Stories do portal, lembrando que não foi eu quem fiz a pergunta, eu só repostei uma pergunta que foi feita para ele, tá? Não vou ficar com esse louro para mim, não. Não foi eu, não. Quem fez a pergunta fez muito. Mas eu vi lá. O que importa, eu vi lá. O Edmilson pergunta para ele qual é o tipo de. Qual é a carência, né? E aí ele... Antes explica quem é Edmilson, desculpa. Edmilson, campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira, jogador de Barcelona, São Paulo, Palmeiras, Ceará, vários clubes no país, né? Um atleta que foi realmente destaque por onde passou, um cara que tem um trabalho fantástico de captação de atletas no país. Hoje ele é dono de uma equipe, né? O FC Scal, né? Do interior de São Paulo. Um cara que tem um programa fantástico no YouTube, que chama Os Improváveis, onde ele vai em locais remotos em que o olheiro não consegue ir, para ver se tem atleta e captar esse atleta para o clube. Então, assim, é um trabalho muito legal. E o Edmilson fala, está faltando um cara que tenha improviso, que tenha que seja dinâmico, mas que treine, porque os meninos estão querendo hoje o dinheiro sem treinar. Está querendo ser rico antes de passar pelo processo. E as coisas não são assim. Vamos voltar lá naquilo que a gente falou lá atrás. Quantos clubes preparam os atletas que não irão chegar? No processo de aprendizagem, a gente fala em queimar etapa, né? Justamente. O pessoal já quer escrever a poesia sem aprender a ler. Justamente. E aí, Charles, eu sempre falo o seguinte: é óbvio que haverão os que pularão essa etapa. Porque são diferentes.
Mas quantos são os diferentes? Quantos são os diferentes? É um equívoco tentar justificar a regra com exceção. Com exceção. É. Um equívoco. Eu acho que o grande X da questão é o atleta conseguir se enxergar na real situação dele dentro do processo. Ele sempre se enxerga no modelo ideal. E, às vezes, ele não vai ter condição de chegar naquele modelo ideal. Ele pode chegar próximo, pode evoluir em relação às demandas, à capacidade que ele tem, e aí isso causa uma frustração, aí isso vai trazendo problemas para ele, ele não sabe lidar com aquela situação, e aí ele começa a buscar desculpas no treinador, na estrutura do clube. É bem complexo o negócio, é bem complexo o negócio. Fabinho, e o que é o modelo ideal se não é o modelo ideal para ele? Porque é o seguinte, o modelo ideal nunca vai ser o Neymar, nunca vai ser o Cristiano Ronaldo, nunca vai ser o Messi. Esses caras estão muito acima. Não adianta eu achar que eu vou ser igual a eles. Mas dentro do meu nível, com quem eu posso me espelhar? Aonde eu posso chegar? Esse é o meu ideal. Se eu conseguir superar, ótimo, ótimo. Para isso, eu tenho que ter algumas coisas que são básicas. Eu tenho que ter humildade para dizer que eu preciso melhorar. Eu tenho que ter humildade para trabalhar. Eu tenho que ter humildade para reconhecer os meus erros e não passar para os outros transferindo responsabilidade. Ah, mas o treinador não gosta de mim. Ah, mas eu não tenho um empresário. Ah, mas isso não existe. O futebol real, qualquer clube. Fabinho, se aparecer um atleta fantástico lá para vocês no Flamengo, você vai deixar de colocar ele para jogar porque ele não tem empresário? Claro que não. Pelo contrário, o empresário que está lá dentro, que já tem atleta lá dentro, vai ser orientado, por favor, pega esse menino. A gente recebe muito atleta que é dispensado, isso é interessantíssimo. Ele por exemplo, é dispensado do Atlético Mineiro, é dispensado do Palmeiras, do Grêmio, ele não tem empresário, não tem representante, aí um contato com o nosso grupo de observação, ele vai lá. E acontece muito isso, de repente o atleta que naquele momento não se encaixa no Flamengo, ele vai se encaixar no Grêmio. O que está no Fluminense vai se encaixar no Botafogo, e é impressionante. Ele chega sem ninguém. Quando aquele menino é aprovado, e aí você hoje em dia, você basicamente, o garoto sendo aprovado, você já tem que fazer um contrato de formação com ele, principalmente os meninos na minha categoria, 16 e 17. Quando vai assinar o contrato, já aparece o empresário do lado dele. É impressionante isso. Onde é que esse empresário estava quando o cara estava embaixo no outro clube? Ele estava do lado de um amigo, que agora é do clube, que falou com ele: professor, chegou um cara aqui que é muito bom de bola e ele está sem empresário. Porque tem um mau empresário e tem um bom empresário. Sim, é o mercado. Com certeza, tem gente. Com certeza, E o Brasil é tão grande que é difícil ver todos esses jogadores. Ah, mas fulano de tal tem oportunidade, fulano de tal não tem. Cara, para de dar desculpa. Quem quer faz, quem não quer, arruma uma desculpa. Então, bata na porta dos clubes, bata na porta daquele clube. Problema, e Charles, assim, é uma coisa que eu falo diretamente com os meninos aqui no portal. Todo mundo quer jogar no Flamengo, todo mundo quer jogar no Vasco, no Internacional, no Grêmio, mas ninguém quer jogar no time menor que vai jogar contra o Flamengo e que pode se sobressair e o Flamengo chamar a atenção do Flamengo. Perfeito. O cara, às vezes, prefere ficar lá no banco do Flamengo 2, 3 temporadas do que jogar num time menor. Isso aí. Porque ele poderia ter a oportunidade de jogar. Tem que jogar, tem que ter. Quem não é visto não é lembrado, não é assim, já? Eu já tive inúmeros casos assim, jogadores que estavam aqui na Portuguesa, no Madureira, o cara, pô, não consegue uma oportunidade. Primeira coisa que eu pergunto é, vem cá, como é que está a situação dele ali? Ele joga? Não, ele joga, é titular, é o 10, então deixa ele jogando, porque ele jogando, o processo de formação dele está em andamento, ele está treinando e está jogando. E se ele for um jogador de qualidade com destaque, ele não vai ser visto só pelo cara do Flamengo, do Fluminense aqui no Rio, não, porque o cara do Inter vem aqui ver os times menores, o cara do Grêmio, o cara do Cruzeiro, do Atlético. Hoje em dia está assim. Você tem os observadores, eles observam. O Flamengo tem uma rede de profissionais
na região Nordeste, em São Paulo, em Minas, em todo o país tem lá. Então, o cara vai ser visto. Se ele começar a se destacar, ele vai ser visto e vai ter oportunidade dele. Justamente. Tem a história do gol do Fred, do meio de campo, gol mais rápido, que ele ia ser dispensado na semana seguinte, marcou o gol e mudou a vida dele. Então, só sente falta daquilo que você já conheceu, já viu, já sabe o que é, né? Senhores, não vou tomar muito mais tempo dos senhores, não. A gente vai para o momento indicação de leitura. Carlos, se você fosse indicar uma leitura para o pessoal começar a entender o futebol de base, que leitura você indicaria? Cara, que legal. Eu acho que tem vários livros do contexto do futebol que devem ser lidos. E aí, séries no Netflix, que também servem como né? Eu tenho feito uma referência muito bacana, e aí eu não vou citar um livro, mas vou citar uma série, que eu recomendo para qualquer atleta, para qualquer profissional do futebol, que é o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha, ele, na verdade, se você pensar, ele é simplesmente uma contextualização de qualquer atleta de futebol, que passa por altos e baixos, que perde foco, que recupera o foco, que quando está disciplinado atinge o objetivo. Então, o Gambito da Rainha, para mim, é o que fica nesse momento aqui. Eu estou lendo um livro, porque aqui o portal... primeiro, eu não falei, mas assim, eu fiz matemática, economia e informática. Eu tenho uma pós-graduação em gestão de negócios e gestão de projetos. Tenho meus cursos na CBF, então, assim, eu sou um cara que lê, que gosta e tal. Então, nesse momento, eu estou lendo A Arte de Empreender, né? Que é sobre empreendimento, empreender todos os dias e não desistir nunca. O tema é um pouquinho mais pesado. Empreender a arte de se fuder todo dia e não desistir. Esse é Vou indicar um aqui também. Eu vou indicar o Mário Filho, do Negro do Futebol. Negro no Futebol, muito bacana. O Mário Filho é um dos irmãos do Nelson Rodrigues, né? Ele nasceu no Recife e os desfiles das escolas de samba, como são hoje, é idealizado por ele. O Maracanã tem o nome dele. Então, é considerado por muitos o maior jornalista esportivo de todos os tempos. Os malucos queriam trocar o nome, né? Meu Deus. Bom. É que tinha pouco problema para resolver no meio da pandemia, né? Pouco problema para eles decidirem. E esse livro se confunde muito com a história do Brasil do começo do século XX, né? Então, ele se permeia na sociedade a partir da ideia do futebol, tendo em vista toda essa caracterização da migração de uma prática esportiva de elite para virar uma prática de massa, digamos assim. Futebol não é uma ilha à margem da sociedade. Eu preciso confessar uma coisa. O Charles me deu esse livro de presente e eu ainda não li. E de casamento, eu dei de casamento. E eu estou lendo, o que eu estou lendo, já que está falando de leitura, o que eu estou lendo agora é do Barack Obama, que a minha esposa me deu, que é sensacional, porque independente de posicionamento político de lado, de Partido Democrata ou Partido Republicano, a história de vida, né? Foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, um cara que morou no Havaí, né? no Hawaii, morou também no continente, se não me engano, africano. Agora, ele é descendente. Exatamente, é uma história sensacional, um livro enorme. Eu comecei a ler aqui, a gente, quando dá uma brechinha, a gente consegue ler, é muito interessante. E depois eu vou ler aí, vou comentar com o Charles, que esse livro aí é interessantíssimo, do Mário Filho também. Lembrando essa situação que o Carlos colocou, que o futebol não vive numa bolha, tem um bem legal também, do Frank Fuet, Como o Futebol Explica o Mundo, que é muito bom. Vou ler. Que também coloca essa situação do futebol não está dentro de uma realidade apartada da nossa realidade, não vive outra dimensão, né? E muitas das vezes a gente tende a forçar essa situação, mas que é um comportamento equivocado que muitas das vezes leva a grandes nomes, a grandes ídolos ter um comportamento não auspicioso, sendo gentil, digamos assim, com a vida pessoal dele e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Justamente. Né? Ô, Charles, eu acho que assim,
a grande dica, e aqui não é um livro, 2 livros, 3 livros, ou uma série, ou coisa, leia, absorva conhecimento, vá atrás daquilo que te interessa. Ah, eu quero ler sobre a Princesa Isabel, leia. Eu quero ler sobre Oscar Niemeyer, leia. Que é um nome fantástico, por sinal, também, né? O que te interessa? O que te chama a atenção? Procure saber mais sobre aquilo que você está fazendo. Outros conhecimentos te ajudarão, inclusive dentro de campo, porque eu tenho certeza que os atletas, e eu quero repostar, né, quando estiver no ar esse nosso bate-papo, irei fazer questão de postar aqui no portal, para que as pessoas, essa dica eu quero dar, leia qualquer coisa, leia, vai te fazer muito bem. Uma guerra que eu tenho diariamente com os meninos é que, infelizmente, na cabeça deles, eles não vão precisar do estudo, né? Eles acham que todos vão se tornar jogadores profissionais de sucesso, vão ganhar milhares e milhares de reais e de dólares, que vão resolver a vida deles, como a gente já comentou aqui diversas vezes, isso aí é a minoria, isso aí estatisticamente falando. E a gente, quando está ali conversando com eles, né, até são assuntos que a gente pretende trazer aqui no Ideia Ativa, né, Charles? A gente vai tentar trazer aqui profissionais da área de pedagogia, de ciência social, para tratar justamente desses temas que eu acho extremamente relevantes. Eu falo com eles, eu falei, meu amigo, preste atenção numa coisa, dinheiro você ganha e você perde, carro você ganha e você perde, apartamento, mulher, agora conhecimento, aquilo que você aprende, ninguém tira de você. Isso aí vai contigo até o seu último suspiro e não se valoriza isso. A gente, infelizmente, vive num país onde isso não é valorizado. E é uma coisa que eu repito isso aí desde lá atrás, quando eu comecei, e falo com eles. Espero que um ou outro se leve a fé isso, porque é a verdade. Exatamente. Já vale. Ó, eu ficaria aqui mais 2, 3 horas sem problema nenhum, tá, Charles? Porque eu gosto desse papo. Não tem problema nenhum a gente ficar aqui mais. É que vai ter um joguinho daqui a pouco, eu não sei o que é. Vai ter um joguinho daqui a pouco, né? Então a gente vai, mas eu queria. Vai ter um negocinho agora na televisão, né? Mas eu acho sempre importante dizer para as pessoas, porque nós vivemos as nossas experiências. Eu venho de uma família de um lado muito pobre, de um lado muito financeiramente beneficiado. Mas o lado financeiramente muito bem beneficiado sempre me disse o seguinte: se você precisar de R$1, eu não tenho para te dar, mas se você quiser estudar daqui até o resto da sua vida, eu vou pagar seus estudos. Ensinar a pescar. 50 profissões fora das 4 linhas. Começa a pesquisar aí para você ver o tanto de profissão que tem no entorno do futebol, que não estão dentro do campo, e que se amanhã você não for um atleta de futebol, você pode se tornar. Tem atleta de seleção brasileira de base, Clauber, né? Nosso amigo Clauber, foi um atleta de seleção brasileira de base, que hoje é supervisor do Vasco. Paulo Andreazzi, que hoje está na seleção principal, e daqui a pouco a gente vai assistir, está na seleção principal, lá com a seleção principal, foi um atleta de base que, infelizmente, não chegou ao profissional. Então, comece a raciocinar, pense que seu sonho pode simplesmente virar uma chavinha e você continuar o sonho pelo futebol em uma das 50 profissões fora das 4 linhas. Então vamos combinar mais mesas redondas, um só para falar sobre leituras, outro só para falar da preparação da carreira, uma outra só relacionada às atividades fora das 4 linhas. Tem assunto, com certeza. Carlos, eu vou te agradecer muito, muito pelo seu tempo e dedicação. Eu acho que figuras como você são extremamente relevantes para o ambiente esportivo, para a construção e avanço do processo civilizatório do esporte, do futebol especificamente. E não tenho palavras para te agradecer essa disponibilidade de tempo. E com relação ao Fábio, o Fábio é um cara que me engrandece toda vez que eu paro para conversar com ele sobre esporte de uma maneira geral. A gente, como professor de educação física, a gente fica muito empolgado em ter a oportunidade de encontrar um cara como ele, né? Eu só tenho a agradecer a vocês dois e pedir para o pessoal entrar no portal da Base Brasil, que é o ambiente correto para se informar sobre qualquer notícia e sobre a próxima geração de melhores do mundo estão sendo monitoradas pelo Carlos. Lá você vai encontrar
o cara que vai ganhar o melhor do mundo daqui a 4 ou 5 anos. Ele já está monitorando esse cara agora. Então, você quer entender de base, você dá uma entrada lá no portal da Base Brasil. Eu agradeço muito pela disponibilidade de tempo das pessoas que estão aqui nos observando, nos assistindo, nos escutando nas principais plataformas de áudio e de vídeo. Eu sou o Charles Mota, eu estive aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal. Fiquem bem, se cuidem. Grande abraço, tchau. Valeu, pessoal. Abraço.